Meninos, então hoje nós começamos a falar a respeito de Grécia, tá? Então hoje nós iniciamos essa parte da matéria que é muito mais cobrada de vocês em vestibular. A parte de Antiguidade Oriental cai eventualmente, tá? Fala, Arthur. Não, nós vamos falar sobre o Xerxes, por exemplo, quando formos falar das guerras greco-pérsicas, tá? Quando formos falar das guerras médicas, tá? Então vamos começar a parte de Grécia. Meninos, a história da Grécia, eu acho isso sempre muito importante começar falando dessa maneira. Tem um autor, eu esqueci qual é o cara, ele fala o seguinte: a Grécia, ela não é a base da nossa civilização. A Grécia é a nossa civilização. Na verdade, nós não somos um produto da cultura grega, nós somos a cultura grega, colocando ali um pouquinho mais de sofisticação. Na verdade, nós reproduzimos a Grécia falando outras línguas, né? Então, por aí a gente percebe o grau de influência da Grécia no nosso modo de vida. É impressionante. Eu acho que, por isso, que tem muito autor que coloca as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, como absolutamente decisivas, né? Tem um autor que fala sobre as 10 batalhas mais importantes da história, é um cara chamado John Keegan, e ele coloca a Batalha de Salamina, que é onde finalmente o Xerxes foi derrotado, né? Que é onde o Xerxes finalmente quebra a espinha dorsal do exército persa, na mais dura das guerras médicas. Ele coloca a Batalha de Salamina como uma das mais importantes da história, justamente porque garantiu a sobrevivência da Grécia e permitiu aos gregos transmitirem para nós a cultura deles, né? Então eu sempre destaco isso. Olha a quantidade de palavras que nós utilizamos e que derivam do grego. São sempre palavras relativas a coisas importantes. É óbvio que muitas das palavras que a gente usa derivam do latim, afinal nossa língua é uma língua latina, né? Mas se você for pegar uma língua tão distante da nossa quanto o grego e analisar palavras como política, economia, filosofia, história, geografia, democracia, cara, são só palavras importantes. Boa parte das nossas ciências, os nomes têm origem grega, porque elas foram inventadas pelos gregos, as ciências como que nós as conhecemos hoje. Então a medicina, o pai da medicina é o grego Hipócrates. O pai da história é o grego Heródoto. Um dos fundamentais lá da matemática, o Pitágoras. Mas o Pitágoras morava em Alexandria, mas era descendente de gregos. Então, você pega muito do que nós temos hoje, cara, muito, quase tudo, inclusive as características humanistas e antropocêntricas da nossa civilização, tem origem lá na Grécia. Então nós temos que dar, realmente nós temos que ficar com o olho aberto, porque isso tende a ser mais cobrado. Quando falamos de Egito e Mesopotâmia, estamos falando de civilizações que foram muito importantes para a construção da nossa. Quando nós falamos de Grécia, nós estamos falando da gente mesmo. Aqui nós começamos a falar da gente mesmo. Por isso que a gente fala que a nossa história é eurocêntrica. Porque a origem da nossa civilização está aqui na Grécia. Depois vem Roma, mundo medieval, formação das monarquias nacionais, conquista da América, reproduzem aqui o que tem lá na Europa. Então não tem como a gente escapar. Se a gente for falar dos imperadores chineses, a gente vai estar falando de um negócio que pouca relação tem conosco. A gente vai estudar a Índia, cara, é muito distante da nossa realidade. Mas a Grécia, cara, tem tudo a ver com a gente mesmo. E aí, eu sempre começo falando desse assunto, colocando assim, olha, mundo grego. Que é isso? Nossa, gente. Mas por que a gente usa essa expressão mundo grego? Porque a Grécia nunca chegou a formar um estado centralizado. Aliás, os gregos se referiam à Grécia como Hélade e a si próprios como helenos. É interessante isso, né? Eles mesmos.
Os espartanos se referiam a si próprios como lacedemônios. E a Esparta como Lacedemônia. Lacedemônia é horrível demais, né? É provável que seja. É provável que a Hélade fosse a região mais bonita. Eu não, entendeu? E quando você tem aquele mito do sequestro de Helena, há uma ideia do rapto, da honra da Grécia, da alma da Grécia, tá? Mas a expressão Hélade é a expressão usada para se referir à própria Grécia. E na Ilíada e na Odisseia eles falam, helenos, entendeu? Os gregos. Mas, infelizmente, nós não temos tempo, né? É uma bosta isso aí, mas não temos tempo. Entender que a Grécia, ela se organizava a partir de cidades-estado independentes entre si, que ora brigam entre si, ora fazem acordos. Eles vão se matar, eles vão se arrebentar. As divisões, o fato deles não terem conseguido superar suas divisões internas será fundamental para entender o colapso da Grécia, o colapso posterior da Grécia. Mas aqui eu coloquei para vocês, e eu não consigo deixar de ficar feliz ao ver minha pequena obra-prima aqui, né? Aqui o que a gente coloca para vocês? Ali, na abertura do capítulo. Vejam como a cultura grega está presente nos nossos dias. Filmes referentes à mitologia grega. Tá? As Olimpíadas, que é coisa mais... Nossa, que é coisa... Né? Não se fala em outra coisa, não ser na Copa e nas Olimpíadas. Olimpíadas tem origem grega. E o exemplo do teatro, que é criação dos gregos. Então está aí, nós vivemos imersos, nós vivemos submersos na cultura grega. Mas eles nunca chegaram a formar o Estado centralizado, havia cidades-estado, e era uma brigaiada, era uma confusão entre eles. A Grécia, meninos, é uma região, ela fica entre, imaginem um mapa da Europa, aqui você tem a Itália, aqui você tem a Turquia, a Grécia fica no meio, numa área chamada Península Balcânica, lá só tem montanha. É litoral recortado, interior montanhoso. É o tipo do lugar que não é bom para se viver. Eles moravam nos vales entre as montanhas. Por isso mesmo, há uma questão até geográfica, né, para você entender o porquê dessas cidades-estado. Porque a história, os períodos da história grega são pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Depois tem o período helenístico, que é o período da dominação macedônica. Mas esses são os períodos tradicionais. O período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII a.C., é o período da formação da primeira geração da civilização grega. Então, quem compõe a civilização grega? Grupos que migram para dentro da Grécia, onde nós destacamos aqueus, jônios e eólios. Esse pessoal, na medida em que ocupa o território da Grécia, se espalha e vão fundando cidades. Essas cidades que eles vão fundar aqui no período pré-homérico, elas não são, aqui não tem Atenas, aqui não tem Esparta. Essas cidades, elas são de uma geração anterior, que é conhecida. A maior dessas cidades é a cidade de Micenas. Por isso que alguns autores se referem a esse período como o período da Grécia micênica. Mas eles também se relacionavam muito com uma civilização altamente sofisticada, existente na região do mar Mediterrâneo, que é a civilização que habitava ali de Creta. Os gregos absorveram muito de sua cultura, muito de sua sofisticação, a partir do seu relacionamento com a cultura cretense. Então, o que nós encontramos? Expressão, de vez em quando você topa com uma expressão de cultura creto-micênica. Então é a Grécia pré-homérica ou Grécia creto-micênica.
pela fusão da cultura grega com a desse pessoal aqui de Micenas, a maior das cidades. Viviam na Idade do Bronze, dependiam da agricultura. Mas esses gregos estão em expansão. Os gregos estão fundando cidades-estado ali pela região do Mar Egeu. Estão colonizando a região do Mar Egeu. Inclusive a expansão grega leva ao fim do bom relacionamento entre Grécia e Creta, e os gregos vão até destruir a civilização da ilha de Creta. Destruição da sofisticada civilização cretense é obra dos gregos micênicos. E é curioso como a perda de documentos, a gente quase não tem mais documentação escrita, há muito pouco registro desse conflito. A gente sabe que gregos e cretenses não se topavam porque a mitologia grega, que são as lendas gregas, porque é muito rica, né? A mitologia grega é muito rica. Os cretenses sempre aparecem como vilões. Ora porque o malvado rei Minos manda construir um labirinto, ora porque cria um monstro medonho minotauro. Então, o rei da ilha, cujo título era Minos, sempre aparece como vilão na mitologia grega. Então nós não temos documentação específica, mas a mitologia funciona para a gente como uma dica. Olha, eles podem até ter sido amigos durante algum tempo, mas já não são mais. Os gregos destroem Creta e avançam colonizando o Mediterrâneo Oriental, até chegar aonde hoje nós chamamos de Estreito de Bósforo. Então, eles chegam na região do Estreito de Bósforo. Hoje, o que você tem lá na região é a famosa cidade de Istambul, antiga Constantinopla. Mas havia lá, numa determinada área, uma cidadezinha chamada Troia, uma cidade chamada Troia. Os gregos se referiam a Troia pela expressão Ilion. O nome mais antigo da cidade é Ilion. E aí os gregos irão destruir Troia, irão arrasar a cidade de Troia, para poder colonizar o Mar Negro. Eles estão vindo pelo Mediterrâneo Oriental, estão querendo entrar no Mar Negro, Troia os bloqueia, destrói. Não tem documento a esse respeito. Na verdade, o que existe nem isso nós temos certeza, tá? Eu vou explicar para você. A história do que aconteceu em Troia, você não tem documentação. Você tem um poema épico chamado a Ilíada, porque é uma referência a Ilion, né, cidade. Segundo a tradição, foi um poeta grego chamado Homero que escreveu essa obra. Por isso que os dois mais antigos períodos da história grega, homenageiam ele, que é chamado de o pai da literatura ocidental. As duas mais antigas obras da literatura ocidental, 3.200 anos. Tem coisa mais antiga? Tem. Vai lá na Índia, tem lá o Mahabharata, que é o livro que narra a tradição hindu sobre a criação do mundo. Muito interessante, eu não li, vi um filme. Tá? Achei muito interessante. Mas na literatura ocidental, isso aqui é o que há de mais antigo. Então, ele vai narrar o porquê dessa guerra, nesse poema épico. E aí, é óbvio que ele conta a história de um ponto de vista romancizado, né? Que é muito mais legal do que a gente falar, eles tinham uma disputa econômica, invadiram a cidade, destruíram a cidade, entendeu? Não, ele inclusive com um viés altamente teocêntrico, né? Porque é mitológico. No centro da ação estão os deuses. Os deuses é que são os determinantes de tudo que acontece. Menelau, rei de uma importante cidade grega, vai se casar com a mulher mais linda do universo, a Helena. A Helena era tão gostosa que era até uma falta de educação ela andar na rua. Tinha que obrigar ela a usar burca, senão tinha acidente de carro.
carro de boi subir na calçada, né? Porque naquela época, tá? Não, nossa senhora, aquela coisa de louco. Então ele ia se casar. Aí ele convida um monte de líderes gregos para o seu casamento. Dentre os líderes que são convidados está Paris, que é príncipe herdeiro de Troia, lá é o filho de Príamo. Quando Paris chega lá na Grécia, ele está lá esperando para assistir o casamento, aparecem para ele 3 deusas. A da sabedoria, da guerra e do amor. Aí a da sabedoria, elas viram para ele e falaram assim, olha, você vai escolher qual de nós é a melhor. Você vai escolher qual das nós 3 é a melhor. Aí a da sabedoria, vota em mim, que você vai ficar muito inteligente pra caralho, eu vou te deixar super inteligente, você vai virar tipo um jefão da vida. Aí, né? Aí a da guerra vira, não, vota em mim, que aí vou fazer você igual o Chuck Norris, sabe? Vamos chamar o mão na cara de todo mundo, aí não vai ter erro. E a do amor, Afrodite, né, ou Vênus, ai, vota em mim, que você pega qualquer gostosa. Pá, essa daí, entendeu? Votou nela, tá? Então, então aí a deusa Afrodite lhe dá qualquer mulher que ele quisesse, ele teria. Então, quando ele bate o olho na Helena, imediatamente a Helena se apaixona por ele. E aí ele a sequestra e leva, rápido, sei lá, leva ela para Troia. O Menelau, que ficou a cara do Minotauro, né? Menelau, o viking, quer vingança, reúne os gregos, vai e cerca Troia. Aí você tem uma longa guerra. E essa guerra é interessante, Arthur, porque os gregos, os deuses se empolgaram com a guerra, né? Os deuses para os deuses, isso não era uma guerra, era um Xbox 720, né? Então, para os deuses, os deuses, vai lá, formaram torcidas, formaram torcidas, e aí então fica aquela coisa, aquela situação né, os deuses eles vão investindo, cada um no seu time preferido, e a guerra se arrasta por 10 anos, gerando grande quantidade de morte, de sofrimento, quer dizer, para os humanos foi muito ruim. Até que um herói chamado Ulisses, ou Odisseu, né? Ulisses, o nome mais antigo é Odisseu, o nome que se populariza, Ulisses. Odisseu tem um plano e fala, olha, vamos construir um cavalo gigantesco de madeira, deixar ele aqui na beira da cidade, fingir que a gente fugiu, e deixa o cara mais mentiroso do exército junto do cavalo para enganar os troianos sobre o que é o objetivo. Então, quando os troianos chegam, olha, os gregos desistiram da luta e deixaram de presente para vocês esse cavalo enorme de madeira e como prêmio pela vitória, reconhecendo sua vitória. Aí vocês e levam o cavalo para dentro da cidade, porque eles não sabiam que tinha 20 guerreiros gregos escondidos lá dentro, não tinha raio-x naquela época, né? E até apareceu uma mulher chamada Cassandra. Não entra com ela não, tem gente aí dentro. Cala a boca, você fala burrice, cala a boca, sua jumenta, sai daqui. Por que a Cassandra foi tão maltratada? Por que a Cassandra, justamente quem sabia o que estava acontecendo, foi maltratada? Aí ele roga uma maldição para Cassandra. Tá? Ela vai falar, mas as pessoas não vão acreditar. Na hora H, quando ela falar, as pessoas vão, entendeu? E aí ela vira e fala, tem homens escondidos aí dentro. Tem nada, cala a boca, sua anta. Tá? Aí, eu sou primo da Benedita, até hoje ela está no hospital, safada, né? Então, entram com o cavalo, aí vão comemorar a vitória, a tunga toda, neguinho tudo lá, Carna Troia, Axé Troia, lá, aí todo mundo doidão, de madrugada, os homens de Ulisses saem do cavalo, abrem os portões, a cidade é invadida e massacrada. Tá? Isso, meninos, é o que consta na Ilíada. Segundo a tradição, Homero escreveu uma outra obra além da Ilíada. A Odisseia. Você lembra que eu lembrava o seu nome, né? Agora eu já esqueci. Lorena. Eu sabia que não era Alsácia, né? Ô Lorena, o interessante é o seguinte, hoje os autores falam que o estilo
é muito diferente, que a maneira como a narrativa ela se apresenta